Oi pessoal, eu sou a professora Renata, você está aqui no canal Eu Adoro Ciências, seja muito bem-vindo. E hoje nós temos uma listinha com 3 exercícios de genética, para a gente recordar as últimas aulas que a gente tem aqui no canal. Vamos rever quadro de Pinet, probabilidade, primeira lei de Mendel e construção de heredograma. Se você ainda não conferiu essas aulas, eu vou deixar aqui na descrição, confere antes da resolução de exercícios, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Primeiro exercício. Bom, gente, então vamos começar. Esse é o primeiro exercício da nossa listinha de 3 exercícios de genética. Um exercício modificado lá da Unifesp. Bom, ele diz o seguinte: uma planta A e uma planta B que produzem ervilhas amarelas, eu já vou sinalizar aquilo que é importante pra gente. Então, produz ervilha amarela. E os genótipos são desconhecidos. Se você não lembra ainda o que é genótipo, confere os conceitos fundamentais de genética aqui no card. Foram cruzadas com plantas C que produzem ervilhas verdes, uma outra informação valiosa. E aí foram feitos alguns cruzamentos. O cruzamento de A e C originou 100% das plantas com ervilhas amarelas. Então A e C, 100% amarelo. Já o cruzamento da planta B com C originou 50% amarela e 50% verde. O exercício quer saber o genótipo, como você conferiu lá naquela outra aula de conceito fundamental. O genótipo indica os genes dessa planta e o fenótipo seria a cor, o que o genótipo representa. Então ele quer aqui que a gente determine os genótipos das plantas A, B e C. E como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente sabe que no caso das ervilhas, né, o Mendel começou a trabalhar com as ervilhas e ele descobriu ali que a característica verde é uma característica que aparece menos vezes, ou seja, uma característica que ele chamou de recessiva. Ela desaparece em algum momento, ou aparece em outros, e aí a gente tem a primeira lei de Mendel. Esse exercício é um exercício de primeira lei de Mendel. Então, a característica verde, ela é recessiva. Então, o verde, recessivo, e amarelo, dominante. Temos bastante informações que vão nos ajudar a resolver e determinar qual é o genótipo dessas 3 plantas em questão. Então, no primeiro cruzamento, a planta A produz ervilha amarela. E aí, eu vou falar aqui, a característica verde, eu vou chamar de Vzinho, Vzinho, e a amarela vai ser Vzão e qualquer outra letra aqui, seja Vzão, Vzão, ou seja Vzão, Vzinho. A planta A produz ervilhas amarelas, então ela tem um gene Vzão. A planta C só produz verde. E aí, o resultado foi 100% amarela. Vamos imaginar, se essa planta fosse Vzão, Vzinho, quando a gente constrói o quadro de Pinet, aliás, também tem aula do quadro de Pinet aqui, apareceria uma planta verde. Então, provavelmente não é esse o genótipo da planta A. Para aparecer 100% amarela, a planta A provavelmente é homozigota dominante. Por quê? Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho, essa só produz gametas Vzão. A C só produz Vzinho. Então, a geração F1 só vai ser Vzão, Vzinho, o genótipo. No caso, o fenótipo é plantas amarelas. Certo? Entenderam? Então, nesse caso, a gente já sabe que a planta A apresenta genótipo Vzão, Vzão. Muito bem. Agora, o segundo cruzamento me diz que entre B e C eu tive meio a meio.
Metade dos descendentes nasceram com ervilhas amarelas, a outra metade com ervilhas verdes. A C a gente já sabe que produz ervilhas verdes. Então o C é Vzinho, Vzinho. A metade amarela e a metade verde. Para sair amarela, tem que ser Vzão alguma coisa. Para ser verde, os descendentes, Vzinho, Vzinho. Essa é a planta C, eu quero saber o genótipo da planta B. Como B é amarelo, eu sei que ela tem o gene Vzão. Qual vai ser o outro gene aqui? Como nesse cruzamento eu obtive aqui plantas verdes, eu sei que um Vzinho vem de um genitor, que eu vou chamar de mãe, e o outro vem do pai. Então o B só pode ser um indivíduo heterozigoto. E se a gente, vamos confirmar agora com o quadro de Pinet. Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Vamos lá fazer o cruzamento. Vzinho, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Eu tenho 4 possibilidades. 2 possibilidades heterozigotas, 2 possibilidades homozigotos recessivos. Ou seja, a metade pode ser amarela e a outra metade vai ser verde. Então, aqui a gente tem o genótipo de B, Vzão, Vzinho, heterozigoto. E C, como a gente já viu aqui de cara, apresenta o genótipo Vzinho, Vzinho. Então, essa é a resposta para o nosso exercício. Qual é o genótipo da planta A? Vzão, Vzão, porque produz planta amarela, ervilhas amarelas. De B, Vzão, Vzinho, também produz ervilha amarela. E a C produz verde, só pode ser Vzinho, Vzinho. Moleza, né, gente? Vamos para o segundo? Vamos lá. Segundo exercício da nossa listinha de hoje para rever os conceitos de genética. Bom, gente, esse exercício também é de vestibular, está modificado lá da UFRN, da Federal do Rio Grande do Norte. Então, o exercício diz o seguinte, nós já vamos assinalar aquilo que é importante para a gente construir o nosso, para a gente desenvolver aqui a resolução. Em ervilhas, a cor amarela é dominante em relação à verde. Maravilha. Do cruzamento de heterozigotos, quem são os heterozigotos? Aqueles que têm um genótipo com um gene diferente do outro. Então, por exemplo, as plantas amarelas são dominantes. Eu vou usar a letra V de novo como a letra correspondente ao gene. Ela pode ser Vzão, Vzão, no caso eu tenho genes iguais, aqui eu tenho um homozigoto. Ou ela pode ser Vzão, Vzinho, porque esse aqui domina o Vzinho. Quando o Vzinho está junto do Vzão, ele não se expressa. Então aqui eu tenho um heterozigoto. E a planta verde é Vzinho, Vzinho. Então ele fala do cruzamento de heterozigotos. Então o genótipo vai ser esse aqui. Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Nasceram 720 descendentes. Ele quer que a gente determine o número de descendentes amarelos desse cruzamento. Mas como que eu sei se vai dar amarelo? O que nós vamos ter que fazer? Bom, primeiro eu vou ter que fazer esse cruzamento usando a técnica do quadro de Pinet. Então vamos lá. Esse parental, Vzão, Vzinho, esse eu coloco aqui e vamos aos cruzamentos. Esse com esse, Vzão, Vzão, esse com esse, Vzão, Vzinho, esse com esse, Vzão, Vzinho e por último, Vzinho, Vzinho. Então eu tenho essa planta, por ter o Vzão, é amarela, essa é amarela e essa é verde. Então eu tenho uma proporção, 3 amarelas para uma verde. Se eu falar em porcentagem, eu tenho 4 possibilidades. O 4 é o total, 100%. Das 4,
3 são amarelas. Então, 75% dessas plantas são amarelas. E o restante, 25%, são verdes. Tá, mas como você chegou no 75%? Bom, se as 4 possibilidades no total são 100, eu tenho 25, 25, 25, 25. 25 é verde. 25 com mais 25, 50. Com mais 25, 75%. Beleza? Então vamos lá. Então o exercício me falou que do cruzamento desses heterozigotos nasceram 720 descendentes. Então o número total foi 720. Ele quer saber apenas o número de amarelos. Porque no 720 eu tenho amarelos e eu tenho verdes. Bom, mas eu sei que 75% desse valor é amarelo. Gente, vou apagar aqui rapidinho. Por aqui, ó, 75% amarela, 25% verde. Bom, vamos usar agora as informações do enunciado. 720 descendentes é o meu total. O meu total é 100% dessas plantas. E eu quero saber o total de amarelos, que desse cruzamento são 75% dos indivíduos. Então, 75% vai me dar X plantas amarelas. E agora eu vou aplicar a regrinha de 3. Muito bem. Multiplico em cruz. Para quem não sabe, regra de 3, tem um card aqui para vocês com uma super aula da professora Ângela de matemática. Certo? Assiste primeiro e dá um like lá no vídeo dela. Então volta para cá. Viu como é que é fazer regra de 3? Maravilha. Então eu vou multiplicar em cruz. Eu vou ter 100x é igual 720 vezes 75. Isso vai dar, ó, de cabeça, hein, gente? Deu 54.000. Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou isolar o meu x, porque é o que eu quero saber. O x vai ser 54.000 dividido, já que o 100 está multiplicando aqui, ele vai para o outro lado, operação inversa, por 100. Vou precisar fazer isso na calculadora? Não, olha aquela regrinha, né? Aquele truque mágico da matemática. Cortei um zero. Cortei mais um zero. Não tem mais zero, não preciso cortar mais nada. Então, meu valor de x é 540. Ou seja, nesse cruzamento de 2 heterozigotos aqui, com 720 descendentes, 540 são amarelos. E quantos verdes a gente tem nesse cruzamento? Muito fácil, agora é só fazer uma simples subtração. O exercício não pede, mas eu estou pedindo agora para vocês. 720 menos 540. Aqui vai dar 8. 180 dessas plantas são verdes. Moleza? Então agora vamos finalizar com o último exercício. Acho que é o mais difícil, o mais longo, hein? Se prepara. Voltei aqui para o nosso terceiro e último exercício da nossa listinha de revisão de exercícios de genética. Bom, gente, antes de mais nada, eu acho que vocês repararam que só o enunciado ocupou a lousa inteira, né? Então eu vou ler o exercício para vocês, eu vou precisar apagar. Só que aí, enquanto eu estiver resolvendo, eu vou mostrando na tela, vai aparecendo na tela aí para vocês as informações relevantes para a gente poder construir e desenvolver esse exercício. Beleza? Então, se gostou dessa ideia maluca aí, ó, já curte o vídeo se você não curtiu ainda. Vamos lá. Então, o exercício é o seguinte. O albinismo na espécie humana é uma característica recessiva, então essa é uma importante informação que a gente tem que ter, em que os seus portadores apresentam pouco ou nenhum pigmento cutâneo. A melanina é o nome desse pigmento. E aqui a gente tem o nosso problema. Paulo e Joana são normais para o albinismo e tiveram 4 filhos. Maria, Pedro, Raul e Joaquim. Dentre os 4, apenas Joaquim é albino e teve uma filha, Bianca, normal com Thalita, cujo pai é albino. Maria, no entanto, casou-se com Rogério,
filho de mãe normal e pai albino. E suas duas irmãs, Fátima e Cristina, também albinas. Os filhos de Maria e Rogério são Henrique, normal, e Felipe, albino. Com base nessas informações, construa o heredograma e indique o genótipo de todos os indivíduos. Em seguida, calcule a probabilidade do casal Joaquim e Thalita terem um outro filho, independente do sexo, menino ou menina, albino. Então a gente tem um monte de informação aqui, muito detalhe, a gente vai ter que recordar, né, ter que trabalhar todos aqueles conceitos de genética que a gente vem trabalhando nessas últimas semanas. Então, probabilidade, heredograma, genótipo, fenótipo, enfim, tudo isso. Então agora eu vou apagar aqui para vocês e na tela vai aparecer o que a gente precisa. Bom, gente, lousa limpinha. Eu só coloquei essas 3 informações aqui, que é o principal que a gente tem que resolver. E ao longo do desenvolvimento da questão, nesse canto aqui vai aparecer aquilo que é importante para a gente poder resolver. Então vamos lá. Primeira coisa é a construção do heredograma, porque ali naquele texto tem muita informação, muitas pessoas e não dá pra gente a gente acaba se perdendo. Então, para a gente não se perder, o melhor é construir o heredograma. Então vamos lá. Acompanhando aí na tela, a gente tem o casal Paulo e Joana, que são normais e tiveram 4 filhos. Os filhos são a Maria, o Pedro, o Raul e o Joaquim. E aí, dentre esses 4 filhos, diz que o Joaquim é albino. Então eu vou selecionar aqui, vou pintar o símbolo do Joaquim, que é a característica afetada. Então albino, quem for albino vai estar assim, pintadinho. Aí o Joaquim teve uma filha com a Thalita, a Bianca, filha normal, porém, aí o enunciado diz que a Thalita é filha de um pai albino. Então, o pai da Thalita também é albino. Ok, agora a gente vai falar sobre a Maria. Aqui. A Maria se casou com o Rogério, que é normal. O Rogério tem mais 2 irmãs, né, segundo o enunciado. Pais do Rogério aqui. E vamos lá. A mãe do Rogério normal, o pai é albino, Rogério é normal e as suas irmãs Fátima e Cristina são albinas também. Tanto o Rogério quanto a Maria tiveram 2 filhos, Henrique e o Felipe. E o enunciado diz que Henrique é normal e o Felipe é albino. Finalizamos o nosso heredograma. Então a gente tem o Paulo, a Joana, Maria, Pedro, Raul, Joaquim, que casou com a Thalita, teve a Bianca, os pais a gente não sabe o nome, a Maria casou com o Rogério, tem as irmãs Fátima e Cristina, os pais também não tem nome. E esse casal teve o filho Henrique, que é normal, e o Felipe, que é albino. Primeira parte do exercício concluída. Check. Segunda parte, a gente tem que determinar o genótipo de cada um deles, sempre que possível. Bom, a gente começa sempre pelo afetado, que é o mais fácil. Lá no enunciado diz que o albinismo é uma característica recessiva. Eu vou usar a letra A, né, para representar o gene do albinismo. Então, quando o indivíduo for normal, ele vai ser azão alguma coisa. Pode ser azão ou azão-azinho. Quando ele for albino, afetado, o seu genótipo vai ser azinho-azinho. Então, começando aqui, ó. Ótimo. Os demais são normais. Então, eu sei que todos os outros são azão alguma coisa. Como que eu vou descobrir o outro gene desse indivíduo? Então, começando aqui. Se eles são normais e aparecer um filho afetado,
esse azinho, um veio da mãe e um veio do pai. Então, os pais são heterozigotos. A Maria casou com o Rogério, que também é normal, e teve um filho afetado. Quando teve um filho afetado, fica fácil de eu descobrir o genótipo do pai e da mãe. Um veio do pai, o outro veio da mãe. Então, a Maria e o Rogério são heterozigotos. Agora, o Pedro e o Raul, eu não consigo identificar qual é o gene aqui. Pode ser tanto azão quanto azão-azinho. Mas eu sei que ele tem um gene azão que vai dominar o próximo que tiver aqui. Vamos aqui. O Joaquim e a Thalita tiveram a Bianca normal. O Joaquim só tem um tipo de gene que ele pode passar para os seus filhos. Então, com certeza, a Bianca é heterozigota. Agora, a Thalita, como será que ela é? A mãe é normal, provavelmente, porque ela é normal, e o pai é albino. Ele só pode passar esse gene. Então, a mãe também, a Thalita também é heterozigota. A mãe aqui a gente não consegue descobrir, e esses dois a gente também não consegue descobrir. Por que eu não consigo? Porque se eu fizer o cruzamento do Paulo com a Joana, eu tenho azão-azinho, azão-azinho. Pode ser azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Então, aqui não tem como eu descobrir se é um gene dominante ou se é um gene recessivo. Então, a gente deixa o tracinho aqui, mas eu sei que ele é normal. Muito bem, segunda parte do exercício resolvida, check. A terceira e última parte desse exercício. Qual é a probabilidade do casal Joaquim e Thalita terem um outro filho, independente do sexo, porém albino? Então, eu vou ter que fazer o cruzamento desses dois. Outra cor de caneta. Então, eu sei que o Joaquim é azinho e a Thalita é azão-azinho. Usando o quadro de Pinet. Joaquim, azinho, a mãe Thalita, azão-azinho. Aqui vai dar azão-azinho. Esse com esse, azinho, esse com esse, azinho. Eu tenho 4 possibilidades. Das 4 possibilidades, 2 podem ser albinos. Então, eu tenho 2 de 4. Eu posso simplificar essa fração aqui, né? Ou seja, eu tenho 1/2 de possibilidade. Metade da chance desse casal é ter um filho albino. Ou eu posso dizer também que é 50% de chance da segunda criança, do segundo filho, nascer também albino, assim como o pai. Legal, gente? Gostaram dessa revisão, dessa listinha de exercícios de genética? Bom, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou. Dá um like no vídeo. Se inscreve se você ainda não for inscrito. Compartilha com os seus colegas. Compartilha com os professores também, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Gente, esqueci. Check, acabamos. Tchau.